E aí, turma? Há um pouco mais de um ano nós começávamos a vivenciar aquilo que seria para muitos ou para todos, mas com certeza para mim e para minha família, a experiência mais louca de nossas vidas. Isolamento social, Covid, aquilo que começou parecendo que ia durar pouco tempo. Fizemos piadas, brincamos, nos preocupamos, lamentamos, nos solidarizamos com as mortes, pessoas doentes, etc. E passado esse tempo todo, a vacina chegando devagar e ainda sem muita eficácia, alguns casos, algumas vacinas, etc. Continuamos preocupados, continuamos nos cuidando. Tivemos que relaxar em alguns momentos para não pirar. E continuamos vendo pessoas chutar o balde, né? Continuamos vendo pessoas pouco se lixarem. E continuamos vendo mortes, etc. Covid mudou a vida da gente, né? Seja para mal ou para pior, mas foi uma lição, assim, está sendo muito, muito valiosa. Que custou muito, né? Custou empregos, custou empresas, custou vidas, custou saúde. E isso não tem preço, né? Para mim, graças a Deus, não custou nada de grave, nem para a minha família, mas eu reconheço, sou solidário ao que custou. Só que olhando toda essa tragédia, tudo isso assim pelo lado positivo, eu não vou nem chamar de lado bom, mas pelo lado positivo, não esquecendo tudo do lado negativo e não dizendo que justificou, que explicou, que foi bom, que valeu a pena, que devíamos passar por isso, não estou dizendo nada disso, nem algo parecido, mas olhando pelo lado positivo, é uma lição, foi uma lição de vida muito grande para aqueles que estão sobrevivendo a tudo isso. Não é tão grave, né? Não é tão significativo em termos de números, o número de mortes. É claro que uma morte é uma morte, então é triste, né? Mas olhando só a estatística não é tão significativo. Não estou dizendo que foi só uma gripezinha, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou só isolando aqui agora num determinado momento e olhando números. Em termos de números, não é uma coisa tão significativa diante de tantos outros fatores que matam pessoas, tantos outros problemas que também poderiam ser evitados. Não é uma doença assim que tem um índice de mortalidade tão grande, né? Mas aquele que é pego e é escolhido para morrer é uma coisa muito agressiva, muito triste, muito rápida, né? E muito sem explicação, cada vez mais explicado, mas cada vez mais bem tratado, mas ainda sem explicação. Mas assim, é uma lição, né? Tá sendo uma lição de vida, assim, e que mudou muita coisa no mundo, né? Avançamos muitos anos aí nessas questões tecnológicas online. As crianças sofreram muito, essas questões de escola estão sofrendo, né? Todos nós estamos sofrendo, alguns piraram, outros quase piraram, como eu, em alguns momentos. Mas seguimos em frente aí, com a graça de Deus, seguimos em frente e ainda aprendendo. E ainda esperando que essa pandemia passe na sua totalidade. E ainda esperando que a vacina chegue para todos e chegue mais eficiente. E ainda esperançoso, né, de que isso fique aí como parte da história para nós que sobrevivemos e vamos sobreviver. Eu e minha família, sim, se Deus quiser. A sua também, se Deus quiser. Solidários àqueles que perderam entes queridos e se foram. E tiveram outros tipos de prejuízos, desculpem, mas inclusive materiais. Mas ficamos aí com essa grande lição, tá? Muito, muito, muito importante. Provavelmente o Covid não vai embora, vai ficar aí pro resto da vida, mas a gente tomando vacina vai ser uma coisa mais controlada, né? Como já tivemos outras pandemias e que hoje as coisas são controladas, como tivemos pandemia de gripe espanhola, meningite, né? Enfim, tantas outras, né? Mas é isso aí, pessoal. Se cuidem, continuem se cuidando dentro do possível. Não sejam neuróticos, né? Graças a tudo que aconteceu, mas também graças à imprensa maldosa e inescrupulosa.
Muitas das dores e mortes e perdas poderiam ter sido evitadas se as políticas públicas tivessem sido melhores, se nós não tivéssemos governantes e agentes públicos, tanto do executivo, legislativo e judiciário, de mau caráter, má índole, desonestos e mal intencionados. Tudo isso poderia ter sido amenizado. Essa é uma coisa que a gente precisa pensar bastante sobre isso, sobre as ações dessas pessoas que poderiam ter evitado tantas coisas. E isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. Bem, um abraço, fiquem com Deus.